Queridos amigos, cá estamos nós para mais uma partilha. Hoje temos o gosto e o privilégio de ter a Maria Luís, do Instagram Romã Amor. Olá, Maria Luís. Olá, Diogo. Obrigada pelo teu Va- convite e Vamos parabéns por este falar. teu projeto. Muito obrigado, muito obrigado. É um gosto realmente ter-te aqui, Maria Luís. Hoje vamos falar sobre uma perspectiva totalmente diferente que não houve aqui no canal. Vamos falar da astrologia sistémica, dando destaque ao Sol, não é? Vamos falar um pouco sobre as perspectivas. A Maria Luís vai falar sobre um pouco sobre o que é a astrologia sistémica, enquadrar esta área da astrologia que cada vez está mais real, ou cada vez é mais divulgada. E vamos tentar nos focar na questão do Sol hoje, mas quem sabe futuramente podemos trazer outros pontos, outros temas, porque este vídeo vai sair próximo do Dia do Pai, então é o nosso presente também para os pais, para os dias dos pais, que vocês quiserem oferecer ao vosso pai, ou vocês forem pai, este presente é para vocês. Não é assim, Maria Luís? Sim, É isso? sim, Diogo. Vamos focar no pai. Aliás, é engraçado, eu comentei contigo há pouco, que nada é por acaso e tu fizeste-me este convite próximo do Dia do Pai para falar do Sol e do Pai, quando o meu próprio mapa o pai tem um papel tão importante a nível sistémico. E já vamos É lá. os por acaso, não é? É os por acaso É, da vida que às vezes acontecem assim muito, de uma forma muito é isso. mágica. Mas é isso, antes de começarmos a falar da astrologia sistémica, do Sol, de checar esses pontos, queremos começar a falar um pouco da tua vida, Maria Luísa. Então, conta-nos 3 ou 4 pontos, o que é que trouxe até a astrologia, para nós percebermos para que nós conhecemos um pouco mais a teu respeito. Ok. Então, a astrologia, eu gostaria de falar daquele clichê de que a astrologia sempre fez parte da minha vida, mas não fez. Muito embora eu sempre estivesse ligada aqui até este lado mágico dos oráculos e sempre foi algo que me interessou, mas a minha sensibilidade muito apurada eu reneguei-a sempre. E então andei a fugir disto como o diabo da cruz, Ok. e realmente até um ponto em que a vida me obrigou aqui a olhar para este lado mais subtil da nossa realidade e da nossa existência. Mas o primeiro contacto que tive com a astrologia mesmo, de análise de mapa natal, e talvez por isso não tenha sido a partir daí que a astrologia teve esta força na minha vida, foi em criança, ou no início da puberdade, talvez a minha mãe consultou um astrólogo e fez o meu mapa natal. Uau. Só que o horário estava incorreto e deu-me ascendente em Gêmeos e Sol na casa 5, e eu tenho ascendente em Touro e Saturno na casa 5. Portanto, nada daquilo batia certo comigo. Quer dizer, Eu o senhor fez uma interpretação para outra pessoa, não foi para outra ti, foi pessoa para outra completamente pessoa. diferente, exatamente. Então achei aquilo realmente muito estranho e acabei por não dar essa importância. Mas depois, anos mais tarde, portanto já na minha vida adulta, depois de ter vivido aqui um retorno de Saturno conturbado e no início do período do retorno dos nodos, chegou aqui a minha quadratura de Plutão a Plutão natal, por volta dos meus 35 anos, e acontece que eu tenho o Sol em conjunção a Plutão, que daqui a pouco já vou explicar aqui melhor o que é que isto significa, ou o que é que significou para mim. E portanto houve aqui uma situação na minha vida bastante tensa, bastante complicada, nomeadamente a nível de saúde. Eu tenho o Sol na casa 6, que é a casa da saúde, como tu sabes, não é? E então esta condição de saúde obrigou-me a parar, a refazer a minha vida por completo, porque no fundo eu percebi que estava completamente desalinhada do meu caminho de evolução e do contrato kármico que tinha assinado para vir cá fazer, portanto aquilo estava completamente ao lado. Estavas a viver o mapa do outro que o outro senhor te fez, não é? Estou a brincar Exatamente, contigo. eu estava-me a seguir por um mapa do outro senhor e eu não estava minimamente alinhada. Um, e então mudei por completo a minha vida. Eu, na altura, até a nível profissional, trabalhava no mundo corporativo, mais de 20 anos de experiência na área de comércio a retalho, até com responsabilidades a nível de lideranças de equipas e portanto acabei por ter ali também um processo, juntamente com a condição física, de saúde, também uma condição a nível de saúde mental, que tive ali um burnout também complicado e portanto esta quadratura de Plutão
obrigou-me a parar. E obrigou-me a parar, e isto obrigou-me também aqui a fazer um mergulho interno muito grande e a perceber e a tentar perceber o porquê de estar a viver estes desafios todos, e a dificuldade de os ultrapassar. E para além de ter recorrido à psicoterapia, que eu recomendo até às pessoas que estão saudáveis, já acho que toda a gente deveria fazer, havia ali algo que estava a faltar naquele mergulho interno e eu não estava a perceber o que era. E não sei até, não te sei dizer bem em que momento é que foi, mas isto já depois, talvez no início da pandemia, quando também houve aqui este boom a nível online, não é? E houve aqui também uma oferta também muito mais generalizada de outro tipo de terapias e de formas de mergulharmos no nosso autoconhecimento. E eu tive aqui contacto com a astrologia novamente, e algo me disse que eu iria encontrar as respostas para mim através da astrologia. Porque uma das dificuldades que eu senti deste desalinhamento comigo mesma teve a ver aqui com o facto de eu ter chegado à conclusão que andava a repetir o mesmo tipo de relacionamento há muitos anos, e de me ter caído a ficha que, espera lá, isto é capaz de não ter a ver com o outro, é capaz de ter a ver comigo. E, portanto, tenho que olhar para isto com outros olhos. E pronto, então a astrologia entrou na minha vida com essa perspectiva de autoconhecimento e de mergulho em mim mesma, no fundo de sentir que haveria algo que a psicoterapia não me estava a trazer, algo muito mais profundo e fora da minha história psicológica, portanto teria aqui a ver com outras camadas de interpretação, e depois acabou por ser o estudo do meu mapa. Inscrevi-me num curso de astrologia para perceber o meu mapa, portanto não foi com o intuito de ser astróloga, isso depois desdobrou-se naturalmente ao longo do percurso, mas o estudo do meu mapa e o entendimento daquilo que me bloqueava, nomeadamente a nível sistémico, foi um divisor de águas na minha vida, e portanto tudo se alterou a partir daí, nomeadamente a minha condição física, a minha condição mental, a minha condição emocional, e depois mesmo a nível de energias e da forma como me relaciono com os outros. Sim. Nasceste, não é? Renasceste de alguma forma a partir do Sim, teu sim, mapa. sem dúvida, sem dúvida. Portanto, esta quadratura a Plutão, não, eu se tivesse feito uma revolução solar nesse ano, com certeza que me teria assustado, porque uma quadratura de Plutão a Plutão natal, conjunto a um Sol numa casa 6, era capaz de me trazer ali algumas preocupações. Alertas, não é? Alguém dá-te uns alertas de atenção redobrada à tua saúde. Sem dúvida, teria-me assustado, mas lá está, as coisas acontecem porque têm que acontecer, portanto eu não tinha essa informação antes, mas curiosamente depois, quando fui estudar o mapa e estudei os trânsitos dessa altura e vi tudo o que se passou, a informação que ia surgindo, eu, caramba, isto realmente funciona. Porque lá está, depois aí já tinha a minha data correta, e portanto já tudo encaixava na minha É vida, não é? batia. Por acaso vou aproveitar o que tu acabaste de dizer, Maria Luís, para fazer um gancho muito importante, que é a questão, normalmente a pessoa pensa que a astrologia só dá para o futuro, e já ponto de vista, hoje este tema então vai introduzir aqui a questão sistémica, não é? Pensar, vou fazer os meus Sim, trânsitos, vou ver a minha previsão, vou ver como é que está o ano, e há um trabalho que o mapa também permite fazer um regresso ao passado, não é? Uma reanálise daquilo que aconteceu, não é? sem Uma dúvida. reinterpretação, uma revisão, uma nova perspectiva sobre eventos que aconteceram na nossa vida, que se calhar na altura nós não tivemos enquadramento para poder olhar daquilo de uma forma diferente, e através do mapa também nos permite essa viagem. Sem dúvida. A Acho importante. viagem e até a ressignificação desses momentos, não é? Porque ah, lá está, a astrologia com a qual eu trabalho não é uma astrologia preditiva, nem muito embora eu recorra a ela, não é?
Já recorri a colegas para fazer a minha revolução solar e, portanto, e o meu mapa de trânsitos, e porque acho que também é interessante, mesmo eu sendo astróloga e podendo fazer esse trabalho, acho interessante ter a visão do colega, porque traz sempre outra perspectiva, não é? Fora do lado emocional e fora do desejo, não é? É imparcial, não é? Imparcial, mais Completamente imparcial. imparcial, e portanto eu gosto de recorrer a alguém exterior para fazer isso para mim, mas eu não trabalho tanto nessa, embora faça, não trabalho tanto nessa perspectiva, eu trabalho mais com a astrologia kármica e sistémica no sentido de entender o caminho de evolução que nós contratamos para esta existência, para trabalharmos nesta existência. E quando falo da astrologia kármica e sistémica, e pegando já aqui no nosso tema, não é? Eu entendo quase como a astrologia sistémica como sendo um karma coletivo familiar. No fundo, nós temos aqui questões que viemos resolver e trabalhar e desafios que viemos trabalhar, tendo em conta a nossa experiência de vidas passadas e de lições que precisamos de aprender e de superar, digamos assim, mas também é do meu entender que contratamos determinadas lições que pertencem ao nosso karma coletivo familiar, que são as chamadas lealdades sistémicas, e que no fundo nos trazem aqui muitas vezes o que o meu mestre da astrologia sistémica e também de constelação familiar fala das dores que sentimos e que não sabemos de onde é que elas vêm, porque muitas vezes nós temos determinadas dificuldades e determinadas dores que não as conseguimos justificar pela nossa história psicológica e até pelo nosso ambiente familiar desde a infância. Há questões, há vazios emocionais que trazemos que não são da nossa história, da nossa existência neste momento, portanto vem de lá de trás. E então acaba por ser nesta perspectiva de entender o nosso passado, tanto o nosso passado pessoal como o nosso passado familiar, desemaranhar e desbloquear todos os nós que possam existir, todos os desafios que possam existir nestas dificuldades e nestas dores, para que então possamos encarar o presente e o futuro com as raízes, lá está, as raízes sistémicas, as raízes ancestrais bem fortalecidas. E então eu entendo que devemos também olhar nesse sentido de previsão, quando já temos também algum trabalho feito sobre o nosso mapa natal e sobre os karmas que viemos trabalhar e sobre as lições que viemos aprender. Excelente, Maria Luísa. E agora, uma forma de nós fazermos a transição é perceber que os planetas, não é, têm outras características do ponto de vista sistémico. Queres fazer um pouco um resumo dessa Sim. perspectiva mais sistémica do mapa astrológico? Bem, então, para além dos planetas terem funções psicológicas, não é? Nós temos aqui várias categorias de planetas, portanto, temos os planetas pessoais que nos falam muito mais da nossa história psicológica e que atuam sobre a nossa personalidade, e que podemos começar logo por Sol e Lua, muito embora não sejam planetas, mas à luz da astrologia são planetas, não é? Mas Sol e Lua que acabam por ser os nossos luminares, Mercúrio, Vênus e Marte, portanto aqui nos planetas pessoais, temos funções psicológicas e temos também o que chamamos de significadores kármicos e sistémicos, ou seja, pegando já no exemplo que vimos tratar hoje, o Sol. O Sol representa, a nível psicológico, representa a nossa identidade, representa a nossa consciência, a nossa essência, a nossa vitalidade, até o nosso próprio processo de individuação, pegando aqui na teoria também de Carl Jung, que também era astrólogo, não é? A nível kármico e sistémico, ele tem a representação da figura do pai ou de alguém relacionado com o campo sistémico do ramo familiar do pai. Se nós pensarmos na nossa árvore genealógica, nós somos a semente e depois temos na nossa raiz temos
temos a mãe de um lado e temos o pai do outro, e depois eles desdobram-se pelos nossos vários ancestrais, não é? E, portanto, este Sol pode representar, dependendo dos aspectos que faça, representar ou o próprio pai ou alguém relacionado com o ramo familiar do pai. Eu posso, neste caso, até dar aqui o exemplo do meu Sol em conjunção ao Plutão, e daqui da história que trouxe há pouco, desta dificuldade que senti até com a quadratura de Plutão a Plutão natal, e o que me levou aqui a procurar respostas para além da psicologia. Vim a descobrir, por estudo do meu mapa e depois através de consulta e também em constelação familiar, que o meu Sol em conjunção a Plutão natal está relacionado com o ramo familiar do meu pai e com um tio, portanto um tio gêmeo do meu pai que não chegou a nascer. Portanto, ele era gêmeo, mas não vingou, não é? E não chegou a nascer. E através de outros aspectos do mapa astral que se conseguiu identificar isso, percebeu-se que realmente, no fundo, o meu pai representa o Sol, não é? E o meu tio que estava ao lado, Plutão, que é o representante máximo da morte, não é? Pronto, e houve aqui isto, no fundo, a identificação deste elemento familiar que estava a ser excluído, e eu já vou falar aqui das exclusões nos ramos familiares, que trata aqui de uma lei, uma lei sistémica, que eu já vou falar sobre ela. Esta exclusão deste elemento da família que não estava a ser reconhecido como pertencente a este clã familiar, estava-me a provocar uma lealdade sistémica que fazia com que eu me sentisse pouco pertencente a este mundo, e aqui, no fundo, aqui com umas dores existenciais enormes que eu não percebia muito bem o porquê. Lá está, as tais dores que não temos aqui enquadramento para elas. Então este Sol representa o pai, depois a Lua representa a mãe, e temos depois por aí fora, até Plutão, temos várias representações sistémicas aqui para analisar a nível do mapa. Que não sei se cabem aqui. Aqui vamos falar só do Sol, não é? Vamos só o Sol agora devemos deixar aqui as pessoas que viram até agora. Deixem aqui nos comentários se vocês quiserem falar de mais algum planeta, falar bem da Lua, ou até de outro planeta, se calhar de Saturno, não é? Pode ser muito interessante. Sim. Pensar Saturno do ponto de vista sistémico. Então deixem aqui nos comentários, Maria Luís, vem cá falar de Saturno ou de outro planeta que vocês gostem, e assim no próximo vídeo nós falamos, se a Maria Luís quiser partilhar connosco, mas espero que sim. Outro planeta, mas hoje vamos falar só do Sol, porque já só o Sol já dá pano para mangas, não é? Já tem muitos desdobramentos. Aliás, o Sol, em termos kármicos, também tem grande importância, não é? Uma das questões que estávamos a falar há pouco, antes de começarmos aqui a gravação, até era esta, não é? Da questão de nós entendermos que muitas vezes ouve-se falar da questão kármica, que está só relacionada, agora falaste de Saturno, que está só relacionada a Saturno, ou está só relacionada a Marte, ou aos planetas chamados maléficos, não é? Pela astrologia tradicional, e que realmente têm aqui um peso, uma densidade grande aqui na influência que têm sobre nós, mas na verdade toda a mandala astrológica é kármica. Portanto, não é só Saturno, não é só Marte, não são só os nodos lunares, nem muito menos os aspectos tensos. Portanto, toda a mandala acaba por ser kármica. O próprio Sol é kármico, portanto o Sol vem-nos... Primeiro, o Sol não vem pronto, não é? O Sol nós vimos já de si, só por isso ele vem como uma lição a nós aprendermos, uma energia que nós temos que desenvolver para nos sentirmos realizados, e o tal processo de individuação até que estava a falar há pouco, não é? Que é um bocadinho este paralelismo. E depois a casa onde nós temos o nosso Sol
acabam por ser também assuntos altamente kármicos que nós viemos trabalhar ao longo desta vida. E, portanto, até o posicionamento por casa tem este peso enorme, porque os assuntos da casa onde nós temos o sol, nós não nos livramos deles, nem nunca iremos fechar Ficam aquela prontos. ponta. Não é? Já trabalhei, já está bom, não é? Exato, Isso não é? é quase como uma quadratura, é um trabalho para a vida inteira. Ok, vai-se Basicamente é isto. desenvolvendo, vai-se trabalhando, não é? Sim, é um trabalho para a vida inteira. O que é que acontece? Vamos evoluindo na espiral, não é? Portanto, vamos subindo à medida que vamos fazendo este trabalho, é um pouco como o que eu falo em relação ao trabalho das quadraturas. É que as quadraturas estão sempre a pender para um lado e nós temos que andar sempre ali a tentar equilibrá-las, não é? Mas à medida que vamos fazendo esse trabalho, nós vamos evoluindo na espiral vamos subindo um anel da espiral de evolução, não é? Depois vamos revisitando esse assunto noutro patamar e, portanto, a ideia é mesmo essa, não é? Nós consigamos fazer essa evolução. Então, neste sentido, o Sol também é altamente kármico, e também a uma perspectiva sistémica, não é? Porque traz-nos aqui informação do ramo familiar do pai, de que dinâmicas familiares é que existiram relativamente a este ramo familiar e que podem estar a ser transmitidas a este descendente. Nós também escolhemos a família onde nós viemos nascer, portanto, muitas vezes temos aquela coisa, os meus pais isto, os meus pais aquilo, mas a verdade é que fomos nós que os escolhemos e eles são os melhores pais que nós poderíamos ter tido para as lições que viemos aprender e que viemos para a vida que viemos ter. E então, agora perdi-me aqui um pouco. Estava a falar da questão do Sol ter este peso também, no sentido de nos trazer aqui informação relacionada até com estas heranças familiares, não é? E, portanto, o entendimento desta herança familiar, desta epigenética relacionada com a nossa família, não é? Com o nosso pai, acaba por nos ajudar a posicionar-nos perante o nosso pai, e agora focando realmente, porque esta conversa poderia estar a ser feita para outros elementos familiares, mas focando aqui no Sol, da forma correta. E tomando este Sol e este pai na postura sistémica, na postura correta que devemos ter, nós temos então a força motora para nos fazermos à vida, digamos assim, para nos Alavancar, não é? A nossa colocarmos carreira. na vida, para nos colocarmos no mundo, para sabermos o nosso posicionamento no mundo. E quando digo isto, digo até em termos de carreira, em termos de conquistarmos os nossos objetivos. No fundo, o Sol também representa muito a energia masculina, não é? E, portanto, é o representante máximo da energia masculina, que é o que faz acontecer, que é o que nos faz avançar. E então, muitas vezes, estes bloqueios sistémicos são grandes bloqueios a nível pessoal, depois na vida do cotidiano, que nos impedem de ter uma vida mais próspera e mais realizadora e mais realizada também, nos sentimos mais realizados com ela. Excelente, Maria Luísa. Então, só fazendo aqui um apanhado e ver se no fim, se eu estou a perceber tudo certo, não é? Então, nós percebemos que o nosso Sol tem uma característica na personalidade, por exemplo, desta autoafirmação, deste orgulho de ser. Então, se eu Uhum. tiver algum tema do ponto de vista sistémico que na linha do meu pai, na linha ancestral do meu pai, então esse orgulho, essa autoconfiança, essa vitalidade pode de alguma forma estar comprometida e a partir do momento que eu desenvolvo alguma ação, algum trabalho, alguma consciencialização acerca dessa característica, eu resgato, em certo aspecto, o meu sol de volta. Ou Sem partes do meu dúvida. sol de volta são reintegradas na minha essência. Sem dúvida, sem dúvida. No fundo é quase como se estivesses a tomar, sistemicamente fala-se a tomar a força do pai, não é? Ok. E essa força é que te permite depois desbloqueares esses desafios e colocar-te
perante a vida com essa autoafirmação e com esse brilho, com essa essência, não é? Que o sol também Fixe. representa, esse brilho interior fortalecido. Um, Deixa-me só também agora ligar-te aqui uma boa pergunta que às vezes acontece e provavelmente nós, que o nosso caso pessoal ou amigos, não é que nós às vezes vamos cruzando com outras pessoas e percebemos que às vezes como tu estavas há pouco a dizer, eu não gosto do meu pai podia ter sido assim, a minha mãe, algum elemento da nossa família direta, não é? Dos nossos progenitores, o pai ou a mãe, não tem as características que eu achava que eram mais pertinentes, eu gostaria que fossem. E de repente eu acabo a entrar numa recusa de lidar com essa energia. Isso de alguma forma também afeta uma dessas leis, não é? Se calhar vamos começando a falar dessas leis que são sim, extremamente importantes do ponto de vista sistémico. Não sem dúvida. respeitam uma dessas leis, não é? Queres contar um Né? pouco mais a respeito disso? Então, se calhar vou começar aqui a falar um pouco sobre a origem da visão sistémica e Olha que bom. quem é que iniciou aqui esta teoria, fazendo aqui uma breve introdução aqui à visão sistémica e às constelações sistémicas ou familiares, também são conhecidas por constelações familiares. Então, isto é uma teoria que foi desenvolvida por Bert Hellinger, que era um psicanalista alemão, e que, no fundo, entendeu aqui, a determinada altura, ele era missionário em África e acabou por fazer aqui uma série de missões com umas tribos Zulus, e neste contacto com as tribos Zulus ele apercebeu-se de uma série de dinâmicas familiares e dinâmicas de grupo, nomeadamente até na resolução de conflitos e destes bloqueios que poderiam existir. E isto fala-nos muito aqui, mais uma vez, do tal inconsciente coletivo que de Jung também trabalhou, não é? Mas aqui aplicado ao sistema familiar. Pegando aqui na teoria dele, ele fala também aqui desta questão das nossas heranças e desta que nós costumamos dizer que é realmente hereditário, não é? Nós não herdamos só questões físicas, nós temos aqui uma herança também energética e espiritual até, e que nos fala aqui de fenómenos como a epigenética e até da própria teoria dos campos morfogenéticos de influência entre os conscientes coletivos. Então, não divagando aqui mais por estes termos todos, ele, através deste contacto com estas tribos Zulus, ele desenvolveu uma teoria e uma terapêutica que assenta sobretudo na fenomenologia das constelações familiares, e que se regem por 3 leis fundamentais. Estas leis são as chamadas ordens do amor, e o que ele identificou é que quando uma destas ordens e quando uma destas leis era quebrada, a partir daí formava-se um chamado emaranhamento familiar ou um bloqueio, e portanto, a partir deste bloqueio, não sendo resolvido, não sendo visto, ele era transmitido através desta epigenética, não é? Através desta hereditariedade, de geração em geração. E, portanto, estas dificuldades seriam repetidas. E nós frequentemente ouvimos histórias de alcoolismo na família, histórias de perdas de dinheiro, de perdas de património, pois já o bisavô aconteceu a mesma coisa, já não. Frequentemente ouvimos estas histórias e, portanto, acabam por ser as chamadas lealdades sistémicas que fazem com que um elemento, com que um descendente se identifique com determinado elemento familiar ou com determinada situação familiar. E porquê é que se identifica com uma coisa que naturalmente nós não achamos que é positivo, não é? Porque é que nos vamos identificar com um bisavô ou com um trisavô que era alcoólico e vamos nos entregar também a um vício, ou quando digo, e aqui Claro. até poderíamos falar da relação com Neptuno, que fala muito de vícios, e aqui no mapa sistémico podemos associar aqui a presença de Neptuno muitas vezes a essas questões.
Nós identificamos-nos com essas situações por duas razões, sobretudo. Primeiro, porque nos queremos sentir pertencentes e queremos pertencer àquele contexto e àquele grupo, àquele clã, não é? E para nos sentirmos pertencentes, então acabamos por repetir um padrão e assumimos esse padrão como sendo algo que nós devemos repetir, porque realmente se faz parte da família, então vamos manter o padrão para continuarmos a fazer parte da família, portanto, esta inconsciente que nos leva a querer fazer parte. Por outro lado, no lado da resolução, esta transmissão vem no sentido de nós sermos capazes de olhar para este emaranhamento, sermos capazes de o identificar, de o acolher e sermos nós, o descendente, a olhar para ele e a resolvê-lo e a desemaranhá-lo e a quebrar, no fundo, honrar a nossa ancestralidade e pertencermos ao nosso clã, mas fazendo diferente. Portanto, honrando, não repetindo o padrão, mas honrando, fazendo diferente. E então esta é a origem da visão sistémica, que depois, agora vou falar das tais 3 leis. A lei do pertencimento, que já falei aqui um pouco, e portanto que nos indica que qualquer elemento que nasça numa família tem direito a pertencer a ela, num clã familiar ele tem direito a pertencer a ela. Todo e qualquer excluído desse clã familiar, seja qual razão for, acaba por provocar um emaranhamento familiar, como foi o caso do meu tio. O meu tio acabou por ser excluído inconscientemente da família, porque ele realmente nem chegou a nascer, não é? Portanto, ele foi nado morto, mas ele existiu, ele foi concebido. E, portanto, ele no campo familiar e na memória familiar foi esquecido, foi excluído, e isso acabou por criar aqui um emaranhamento que me trouxe a mim com essa impressão: olha, eu existi. Portanto, vens tu aqui com esta dor para lembrares o clã que eu existi e para me trazer aqui à memória. Depois temos a lei da hierarquia, que era a que tu estavas a falar, desta questão de nós acharmos que os nossos pais não são os pais ideais e que deveriam ter aqui outro tipo de postura, outro tipo de comportamentos. E aqui entramos num campo às vezes mais difícil, mais doloroso de tratar, até a nível eu também sou consteladora, portanto, para além de identificar estas questões através da astrologia, depois também do encaminhamento, e às vezes é difícil, porque há histórias muito complicadas, até às vezes violência em casa, não é? De histórias de agressão, e é difícil para as pessoas às vezes aceitarem que aqueles pais foram os melhores para elas, porque a dor associada a determinadas histórias vividas é tão grande que realmente é difícil integrarem isso e aceitarem isso no coração. Mas a verdade é que quanto mais nós nos realizarmos que, seja qual for a nossa história psicológica com o nosso pai e com a nossa mãe, que foi através deles que nos foi dada a dádiva da vida, e que seja qual for o erro que eles possam ter cometido ou não, que nós devemos ser gratos por isso e os devemos honrar por isso, e portanto sermos mais pequenos que eles, mais facilmente nós também levamos a nossa vida adiante. E então aqui fala-nos da lei da hierarquia. Quem veio antes é sempre maior do que quem veio depois. Portanto, nós, enquanto descendentes, devemos prestar sempre a nossa honra e a nossa reverência a quem veio antes, seja qual for a história psicológica, seja difícil, seja amorosa, seja o que for, nós devemos prestar essa reverência. E depois temos a terceira... Deixa-me só, Maria Luís, só fazer um apontamento aí que eu acho que é importante só realçar, porque eu não acho que tu estás a dizer, e tenho a certeza que não, é preciso se calhar separar reverência de seres inferioridade, não é? A inferioridade é uma coisa, Claro, reverência claro. é outra, não é? Só para Reverência é deixar outra, claro, porque claro às que sim. vezes quem nos possa estar a ouvir possa Claro confundir. que sim. Não é? Aliás, eu quando digo tomar o pai no coração, tomar a mãe, quando falamos assim de histórias mais difíceis e que realmente
Não é uma questão de perdão, não é uma questão, é uma questão de aceitarmos o nosso destino. Também ninguém pede numa constelação familiar que uma pessoa faça as pazes com um pai que foi agressivo, por exemplo. Estamos Claro. aqui a falar de Sol, não é? Portanto, não é nesse sentido da hierarquia que falamos. Falamos no sentido de aceitar que realmente foi aquele pai, e que aquele pai nos trouxe aqui lições também para nós aprendermos, trouxe-nos aqui uma bagagem kármica também que nos enriqueceu o nosso ser e a nossa vida, e a nossa experiência enquanto humanos, mas não significa realmente nos sujeitarmos a relacionamentos tóxicos, porque também os há em ambiente familiar, não é? Portanto, não é disso que falamos. Portanto, Não é? esta Exatamente. reverência é uma reverência interna, no sentido de aceitarmos que realmente a nossa história foi esta, que eles tiveram determinado papel na nossa vida, mais fácil ou mais difícil, mas sobretudo estar-nos gratos porque foi a partir destas duas pessoas que nós estamos cá, não é? E, Temos a portanto, oportunidade de vir cá. nós tivemos a oportunidade de ter esta experiência, não é? Agora não é nesse fizeste bem em ressalvar, porque muitas vezes há essa, mesmo a nível das constelações familiares, há esse equívoco de acharem, agora não vou fazer as pazes com o meu pai que me bateu a infância inteira, não é? Não é isso. Perfeito, eu acho Só- que é muito bom e é sempre bom realçar isso, porque as pessoas às vezes ouvem e ficam com uma perspectiva errada, e a mensagem é muito mais de aceitação do que de subjugar, sim, de inferioridade, não é? Isso aí já é outro espectro de claro que sim. abordagem. E por último, vamos falar da lei da... Por último, falamos da lei do equilíbrio. E a lei do equilíbrio também traz aqui um pouco, fazendo aqui o paralelismo à minha história pessoal, que foi a história dos relacionamentos, de eu ter percebido que havia aqui um padrão que se estava a repetir. Esta lei do equilíbrio aplica-se a relacionamentos fora do nosso sistema familiar. Enquanto dentro do nosso sistema familiar nós temos esta lei do pertencimento e da hierarquia, a lei do equilíbrio aplica-se quando nos relacionamos com alguém de outro sistema familiar. E então aqui diz-nos que ninguém é maior do que o outro, nós chegamos a uma relação, seja ela amorosa, seja de amizade, seja de trabalho. Trabalho já é diferente, também já há aqui uma perspectiva de constelações corporativas e empresariais. Também existe também aí uma hierarquia a ser respeitada. Mas sejam elas então parcerias profissionais ou relacionais, esta lei do equilíbrio diz-nos realmente que nós entramos na relação em pé de igualdade, portanto ninguém é maior do que o outro, e que devemos dar ao outro na mesma medida em que recebemos. Devemos dar ao outro aquilo que ele precisa de nós e recebermos do outro aquilo que precisamos que ele nos dê. E, portanto, é nesta dança de dar e receber, e quando falo do equilíbrio, não é um equilíbrio estável. Portanto, não é chegarmos aqui e termos, é um Do equilíbrio 50-50. é um equilíbrio que está sempre a jogar de acordo com a vida, não é? E, portanto, no fundo acaba por ser uma dança. Hoje dou mais eu, amanhã recebo mais eu, hoje dou outra vez mais eu, e, portanto, acaba por ser aqui este balancear dos pratos. O que é que acontece quando, nestas leis do equilíbrio, quando nós damos demais, nós estamos à espera de receber demais do outro. E então, às vezes, estas dificuldades também de relacionamento prendem-se um pouco por aqui, porque nós damos demais porque há algo em nós, há uma carência em nós, que nós ainda não olhamos e que normalmente estão nas outras leis. Portanto, quando nós damos demais, nós estamos à espera que o outro dê demais, é porque há um vazio que nós tentamos preencher com essa dádiva do outro. Acontece que o outro não está preparado para nos dar esse demais, portanto, e os desequilíbrios acontecem aí. E por não estar preparado, ou nos dá de menos e nós
acabamos por nos sentir, ou então ele fica de tal maneira assoberbado com aquilo que recebe que se retira porque não tem como devolver e, portanto, os desequilíbrios nas relações passam muito por aí. E só terminando que esta lei do equilíbrio está muito relacionada com a forma como nós encaramos o nosso sistema familiar, o nosso pai e também a nossa mãe, portanto, o nosso Sol e a nossa Lua, porque no fundo quando nós temos este Sol a brilhar convenientemente e a refletir a sua luz na Lua também, não é? Nós somos capazes de dar ao outro e não receber de volta e ficarmos inteiros com isso. Nós não nos despedaçamos com o facto de não nos devolverem. Nós seguimos em frente e vamos dar a outra pessoa que nos possa dar de volta. Portanto, só tendo realmente este Sol bem fortalecido e esta Lua bem iluminada é que nós somos capazes de nos relacionar com equilíbrio. Portanto, estas são as 3 leis sistémicas que nós somos capazes de identificar nos nossos mapas, tanto as dificuldades e os desafios, que é normalmente o que nós identificamos porque é o que queremos resolver, mas depois também há benesses, há bênçãos que também vemos a nível sistémico, através dos trígonos, através dos sextis, também dos aspectos com Sol, com Lua, não é? Portanto, um aspecto de Sol, um Sol em trígono a Vênus, no fundo mostra-nos aqui um pai ou um ramo familiar do pai altamente acolhedor, altamente afetuoso, não é? Outro aspecto, por exemplo, com Júpiter, que também é o grande benéfico do zodíaco, não é? Traz-nos aqui também há pouco também de Vênus e Júpiter, também podemos falar aqui até de prosperidade e de valores até financeiros também consoante as casas onde possam estar. Mas Júpiter, por exemplo, também pode indicar não só aqui uma figura do ramo familiar do pai, portanto isto tem aspecto com o Sol, que seja aqui um mestre, que seja aqui uma inspiração, alguém que realmente traga aqui uma expansão de consciência a este descendente, normalmente até um tio, o Júpiter está muito associado aqui a tios, portanto pode haver aqui esta ligação de Júpiter a Sol, ser aqui um tio do ramo familiar do pai que realmente tenha aqui esta inspiração, que traga aqui esta expansão de conhecimento, esta expansão de horizontes a esta pessoa. Portanto, nem tudo é mau, não é? Nós herdamos também coisas boas. Isso é maravilhoso, nós destacarmos isso. E mais maravilhoso ainda é aproveitar que a Maria Luís trouxe aqui 4 exemplos, que nós vamos começar agora a ver o primeiro, para ilustrar tudo aquilo que foi falado agora de uma forma mais prática. Vamos a isso, Sim. Maria Luís? Olha, eu só trouxe exemplos maus. Lamento Exemplos não ter trazido complexos, exemplos. não é? Mas já realçaste que também um trabalho da Já, astrologia sistémica é realmente também poder encontrar padrões ou sim, facilidades ou claro que sim. E era isso que eu benesses. também ia dizer, que qualquer quadratura, no meu ponto de vista, na minha forma de trabalhar, qualquer quadratura, qualquer oposição, muito embora sejam desafios, eu falei aqui em exemplos maus, mas não há bom nem mau na astrologia, não é? Tudo tem luz e tudo tem sombra. E, portanto, Claro, qualquer quadratura, qualquer oposição são oportunidades de realmente nós trabalharmos sobre elas e trazermos daí as nossas grandes riquezas e as nossas grandes maestrias até. Porque aquilo que nos é dado, aquilo que nos cai no colo, muitas vezes até nem as utilizamos como deve ser, não é? desvalorizado, não é? De alguma Até maneira. desvalorizamos um pouco. E, portanto, estas quadraturas e estas oposições realmente são desafios e dificuldades, mas podem consoante o trabalho de cada um, naturalmente, trazer-nos aqui grandes bênçãos e grandes dons. Então, temos aqui, começando aqui por este primeiro exemplo, nós temos aqui Sol numa casa 12, que já é aqui uma casa de grande reclusão, não é? Aqui uma casa está aqui escondido aqui na torre do castelo,
Não me vou alongar aqui com este posicionamento, muito embora ele tivesse aqui muita coisa a dizer, ainda por cima aqui com este stélio, mas não vou analisar o mapa, vou analisar os aspectos que queria falar. Então este Sol faz uma quadratura, aliás, faz uma quadratura em T a Saturno e à Lua. Portanto, nós temos a nível psicológico, podemos encarar aqui já este Sol e passando, só dando aqui uma lambidela, não é? Este Sol aqui em quadratura a Saturno, temos aqui uma castração aqui deste brilho muito grande, aqui uma restrição muito grande deste brilho solar, aqui um autojulgamento e uma autocrítica muito, muito potente, mas esta restrição vem realmente de um pai altamente castrador. Vem de um pai que, nomeadamente no seu ramo familiar, portanto, através do pai dele, Saturno, que representa os avós, já desvendando aqui um bocadinho deste ramo familiar, portanto, através da linhagem paterna, houve sempre aqui a figura paterna do ramo familiar do pai foi sempre uma figura castradora, foi sempre uma figura altamente crítica, altamente julgadora, controladora, de impor os seus limites e realmente de grandes dificuldades também emocionais, porque está nomeadamente ligada à Lua, que fala do nosso emocional. Para além disto, este Sol também tem aqui uma conjunção a Neptuno, e eu há pouco falei da ligação de Neptuno aos vícios. Neptuno fala-nos da conexão espiritual na luz, não é? E da imaginação e até da própria criatividade artística, mas Neptuno na sombra está muito ligado às ilusões, às fugas, ao escapismo da realidade e, consequentemente, à entrega aos vícios. E este pai desta cliente que eu atendi, depois vim a confirmar com ela que é um pai alcoólico vindo de uma família de historial de alcoolismo, e portanto ele está aqui na casa 12, que também é uma casa do inconsciente e é casa análoga a peixe, não é? Portanto também muito, muito dada a estas fugas da realidade, e então este pai, para além de ser um pai castrador e um pai altamente crítico, também é um pai alcoólico e que, portanto, sobretudo nos episódios alcoolizado, acabava por ter aqui atitudes até mais agressivas e uma postura mais agressiva. Para além destes dois aspectos com estes planetas, com o planeta social Saturno e com o transgeracional Neptuno, este Sol faz quadratura à Lua. E então o que é que nos indica esta quadratura em termos sistémicos? Indica-nos que na altura do nascimento desta pessoa, pai e mãe estavam em conflito. Portanto, não há entendimento aqui entre pai e mãe. Se pensarmos em termos psicológicos da personalidade desta pessoa, realmente o próprio brilho pessoal está em conflito com o emocional, não é? Portanto, há aqui uma dificuldade de integração dos principais eixos do ser, digamos assim. Mas sistemicamente estas figuras estão em conflito e depois vim a perceber que no fundo sempre estiveram, não é? Portanto, esta figura paterna acabou também por afetar a própria postura maternal desta mãe, que também não foi uma mãe muito presente. Não me vou alongar aqui muito, mas no sentido de que acabou por ser também aqui algo submissa a esta figura paternal e remeteu-se aqui ao silêncio e, portanto, trouxe aqui grandes dores emocionais e na forma como esta pessoa também se colocou na vida, não é? Então, desvendando aqui um pouco a história desta cliente, ela realmente
teve uma infância muito difícil, passada aqui com este pai alcoólico, não é? De grande agressividade verbal, psicológica, física com ela não, mas com a mãe sim. E então acabou por toldar por completo também a forma dela se ver ela mesma. Aliás, ela tem aqui este Neptuno, também em conjunção ao próprio Sol, ela acabou por ser aqui iludida através destas críticas, através desta postura castradora do pai. Ela acabou por ficar aqui com uma ilusão até do próprio brilho pessoal. Ela tem aqui um Sol em Sagitário, mas não é um Sol em Sagitário otimista e aventureiro, é um Sol em Sagitário que não tem a noção dos horizontes que pode alcançar. E essa falta de noção acabou por ser trazida aqui por este emaranhamento sistémico, por esta influência do pai, do ramo familiar do pai, que a impediram de brilhar este sol convenientemente, e que lhe trouxeram as mais variadas dificuldades ao longo da vida, no sentido de escolha de profissão, de relacionamentos. Depois há aqui a questão dos relacionamentos, depois também há aqui outros aspectos que foram analisados, mas acabou por também trazer aqui uma tendência a escolher um padrão de relacionamento semelhante ao relacionamento que o pai teve com a mãe, e portanto há aqui uma infinidade de camadas de interpretação que depois poderíamos, que no fundo acabamos por conseguir chegar através destes posicionamentos e destes aspectos. Que bom, Maria Luís. É maravilhoso, é isso, a perceber que nós já tivemos vários tipos de astrologia aqui no canal, não é? E vamos ter, se calhar tipos não seria a própria palavra mais certa, mas abordagens do mapa astrológico diferentes, já tivemos vários tipos de abordagem, e perceber como é que a astrologia também acaba por se desdobrar também para esta visão sistémica e pode trazer tanta informação para que depois possa ser encaminhada nas devidas áreas, com o devido enquadramento, encaminhamento, e fazer realmente a diferença na vida de alguém, não é? Sim, sem dúvida. Queres apresentar mais este exemplo? O mágico da astrologia também é um bocado esse, é a natureza caleidoscópica, não é? A astrologia tem aqui, nós no fundo não terminamos eu acho que o mapa tem infinitas possibilidades de leitura e Claro. traz sempre aqui, acrescenta aqui sempre informações muito interessantes. Bem, este exemplo é um exemplo muito pesado, é aqui o outro também não era leve, diga-se de passagem. Mas este aqui também é dinâmico. Este tem aqui um exemplo um pouco pesado, porque este tem aqui um historial. Sol está a fazer quadratura a Marte na casa 7 e faz uma oposição a Plutão, que está na casa 4 em conjunção. Eu penso que ainda faz conjunção, faz conjunção aqui ao fundo do céu. Portanto, nós temos, antes de mais, falar aqui um pouco da casa 4 e da casa 7, que fala-nos da nossa cruz da encarnação, portanto, que é formada pelo nosso ascendente descendente, casa 1, casa 7, e fundo do céu e meio do céu, casa 4 e casa 10. Este é a nossa espinha dorsal da nossa existência, não é? E, portanto, são as casas mais importantes do nosso mapa astral, e trazem-nos aqui, só por si, trazem-nos aqui grandes informações. Queria ressalvar aqui a casa 4 e a casa 7, exatamente pelo posicionamento também destes planetas e do aspecto em questão com o Sol, porque a casa 4 representa, e o fundo do céu representa o nosso lar, a nossa família, representa no fundo as nossas raízes ancestrais, e só de si a casa 4 fala-nos aqui desta questão sistémica. A casa 7 fala-nos, é a casa análoga à balança, e portanto a casa dos relacionamentos e das parcerias, e fala-nos então de relacionamentos amorosos ou de casamentos. Mas se pensarmos em casas derivadas, que é algo que também utilizo muitas vezes na análise dos mapas a nível sistémico, ela fala-nos da casa
dos avós. Então nós temos aqui um historial familiar, temos aqui um guerreiro, não é? Que é Marte, portanto uma figura masculina agressiva, neste caso, não é? Estamos aqui em aspecto tenso. Marte já de si tem uma natureza bélica. Na casa do casamento, portanto, na casa dos relacionamentos e na casa derivada relacionada com os avós. Faz esta quadratura ao Sol, portanto, isto fala-nos aqui de uma figura do ramo familiar do pai, portanto, um avô. Quando falo em avô, eu só queria deixar aqui bem explícito. Nem sempre é possível perceber em que geração está este avô. Pode não ser o avô, logo O pai do pai. pai do pai. Portanto, estas gerações muitas vezes não são claras. Às vezes percebe-se, outras vezes não se percebe. E eu acho que é porque não tem que se perceber. Portanto, este avô não quer dizer que seja o pai do pai. Mas aqui identificou-se depois com a pessoa aqui uma história realmente pesada de assassinato na família. E assassinato porquê? Porque nós temos aqui este Plutão portanto, no fundo do céu, na casa 4, ligado a este Sol. Portanto, houve aqui uma agressão no campo familiar, numa agressão portanto, no relacionamento, que acabou por traduzir-se nesta história de assassinato na família e trazer aqui esta tensão a este Sol. Então, o que é que este Sol posicionado na casa 10 nos vem falar sistemicamente? Vem-nos falar que houve alguém que foi impedido de deixar o seu legado ao mundo, portanto, através desta história pesada que existiu aqui nesta família, houve alguém que foi impedido de deixar este legado, que é o que é representado na casa 10, não é? E, portanto, o caminho deste descendente é trazer aqui, é honrar este familiar que foi excluído através desta história pesada e trazer aqui este brilho deste Sol à casa 10 e deixar aqui o brilho do Sol para a sociedade e para ser reconhecido em como... e no fundo até reconhecer este excluído do sistema, não é? Esta pessoa que acabou por ser excluída através deste movimento de ruptura e de morte. Pronto. Então são dois aspectos aqui ao Sol, mas apenas dois aspectos, mas são dois aspectos realmente muito, muito potentes. Então, a melhor forma da pessoa se calhar honrar este ano passado, que perdeu a vida, seria ou será encontrar um lugar no mundo com brilho, com destaque, com realce, não é? Deixar a sua marca de uma forma muito vincada. Exercer o poder dela de forma equilibrada no seio familiar também, no fundo também está aqui representado por este Plutão, que na luz fala-nos de poder pessoal e, portanto, exercer o poder pessoal dela de forma equilibrada, de forma justa, junto das suas raízes ancestrais e até, e falando mais a nível até psicológico, no fundo de empoderamento pessoal, porque a Casa 4 também fala-nos aqui muito do mundo interno, não é? Do nosso emocional, do nosso mundo interno. Portanto, utilizar aqui o seu poder pessoal e deixar este brilho solar, sem dúvida. Portanto, será neste equilíbrio desta oposição de Plutão ao Sol que esta pessoa deverá no fundo honrar este familiar que aqui está expresso. E esta história, não é? Não é só o familiar, também é a história. Claro, deixar isso arrumado. Vamos ver então mais um exemplo. Sim. Então, aqui também temos um exemplo. Isto tem aqui outros aspectos, o Sol, mas eu trouxe este exemplo especificamente porque, aliás, este e o próximo, porque ele faz aqui uma conjunção
também ao fundo do céu, portanto, representante aqui das raízes ancestrais, e ao Nodo Sul. Então, o Nodo Sul representa aqui as nossas vidas passadas, não é? O registro energético das nossas vidas passadas, mas aqui a nível sistémico, esta conjunção fala-nos de uma necessidade de ressignificar esta função. E quando falamos de uma necessidade de ressignificar esta função, falamos de ressignificar não só esta função solar da identidade, portanto, esta identidade neste signo de balança, provavelmente ter sido aqui, por isso também falamos aqui do Sol enquanto registro kármico, provavelmente terá sido aqui de alguma maneira não expressa da melhor forma, e portanto é preciso ser ressignificada e expressada de uma forma melhor, este Sol em balança, não é? Mas também ressignificar aqui o papel, isto porque está também aqui em conjunção ao fundo do céu, ressignificar aqui o papel deste pai no seio familiar. Portanto, houve aqui um pai neste clã familiar que não exerceu o papel de pai como deveria ter exercido, e portanto há aqui um pedido de ressignificação desta função relativamente ao papel paternal no geral. Não trouxe aqui mais aspectos porque realmente iria aqui confundir aqui um pouco a mensagem que queria trazer, que no fundo não é só os aspectos de Sol com outros planetas, mas que a própria conjunção, sobretudo aos eixos da cruz da encarnação e aos pontos nodais, que realmente é de extrema importância também para a leitura sistémica. Então aqui ao Nodo Sul pede uma ressignificação não só da função psicológica, mas do próprio papel paternal. E vamos então ver o do Nodo do Norte. Sim. E o do Nodo do Norte, curiosamente, que também está em conjunção aqui ao ascendente, portanto também aqui um ponto importantíssimo na astrologia kármica, que é a nossa motivação para estarmos nesta vida. Fala-nos aqui do que eu falei há pouco, quando estava a falar aqui das leis sistémicas, do tomar, o que se costuma dizer em constelação familiar, que é o tomar o pai. E tomar o pai, falamos então da lei da hierarquia, não é? Termos esta capacidade de aceitar o nosso pai tal e qual como ele foi, ou tal e qual como ele é, com todos os seus defeitos, com todas as suas dificuldades, com todos os erros que ele cometeu, aceitarmos a nossa história com ele da forma como ela ocorreu, porque não poderia ter sido de outra forma. Portanto, esta postura de aceitação e lá está, de reverência sem ser de submissão, como falávamos há pouco, não é? Mas de aceitação desta figura paternal é a proposta que esta pessoa traz relativamente a uma das propostas, porque ela tem aqui outras questões relacionadas com o pai, mas a principal proposta é esta, é ela assumir este pai para que realmente consiga posicionar-se. Então aqui é mais do que nítido, porque ainda por cima está na casa 1 em conjunção ao ascendente, portanto ela só se vai conseguir posicionar na vida corretamente quando conseguir tomar este pai no coração, quando conseguir aceitar este pai sistemicamente. E quando digo aceitar este pai sistemicamente, não é uma pessoa resolver racionalmente que, pronto, eu aceito que o meu pai foi assim e resolveu racionalmente. Não, é algo resolvido energeticamente no nosso chakra cardíaco. Que bom. Maria Luísa, eu acho que de uma forma geral deixamos aqui bastante de informação e que inspira outras pessoas a se calhar olhar para a astrologia sistémica como uma solução, ou como uma solução não seria, mas como uma alternativa, uma possibilidade, ou outra forma de olhar para a astrologia, e se calhar de encontrar como tu, aconteceu contigo pessoalmente, encontrar na astrologia sistémica um enquadramento, possibilidades interessantíssimas para poder dar outra roupagem à vida, ou às dores, aos desafios, que se calhar de outra maneira era mais complexo. E assim eu vou-te pedir, Maria Luís, para tu deixares 3 ou 4 pontos que tu consideras realmente importante e benefícios da astrologia sistémica, onde é que realmente a astrologia sistémica pode fazer diferença na vida das pessoas, de uma forma geral.
Bem, antes de mais, a astrologia sistémica por si só traz aqui consciência sobre estes padrões familiares que realmente nós às vezes vivemos e vivemos de uma forma tão automática que acabamos por não ter noção. E só trazendo à consciência e ao racional, já traz luz a uma série de assuntos e até já ajuda até a abrir o próprio campo sistémico para que as coisas se resolvam por si mesmas, porque muitas vezes há determinados emaranhamentos, lá está, que às vezes nem é preciso grandes sessões, nem grandes. Às vezes só é preciso trazer luz àquilo e o cair da ficha Interruptor, uh, exatamente. para que as coisas se dissolvam e que se resolvam e que não quer dizer que isso aconteça sempre, naturalmente. Mas a astrologia sistémica traz, sobretudo, esta possibilidade também de diagnóstico, de percebermos o porquê de nos sentirmos ou porquê de determinados bloqueios que não conseguimos superar na nossa vida e depois, caso o trazer à luz do conhecimento e da consciência essas questões não resolvam, então poder encaminhar para uma constelação familiar para que então seja resolvido sistemicamente nesse sentido. Portanto, acaba por realmente trazer aqui o início da solução para, eu diria, grande parte dos problemas que as pessoas têm. Todos nós temos as mesmas dores, ou são dificuldades de relacionamento, não é? Portanto, ou são dificuldades. Portanto, o ser humano tem três grandes preocupações: as questões materiais, ou que têm a ver com saúde, com a parte material ou financeira, de sustentarmos a nossa própria vida, ou questões relacionais e que têm a ver com o emocional e com as nossas carências emocionais. E, portanto, falamos aqui do ativo e do receptivo, de Sol e Lua, mais uma vez, não é? E de pai e de mãe. E, portanto, a astrologia sistémica vem ajudar nesse sentido. Nós trazemos à luz estas questões para podermos desemaranhar estes nós que nos bloqueiam nestas áreas e que no fundo, são as nossas grandes dores, são comuns a toda a humanidade, que não há uns mais, outros menos, mas que são comuns, toda a gente se queixa, não é? Eu acho que sim, não é? Acho que há uma convergência há sempre esses pontos que tu falaste, que são Sempre, aqueles que movimentam a maior parte das dores da humanidade, não claro é? que sim. Esse é o ponto, os Cá pontos-chave. um nível ou outro, não é? Mas eu acho que são as dores de toda a humanidade. Agora é lógico que as nossas dores de relacionamento e de sustentar a vida são completamente diferentes das dores de relacionamento e de sustentar a vida de um refugiado na Palestina, Claro, não é? o Pronto, contexto é diferente. aí já estamos noutro cenário, mas a base é exatamente a mesma, não é? Claro. Pronto, são as dificuldades inerentes à existência humana. E, portanto, eu encontrei para mim, uh, este foi o meu caminho de divisor de águas da minha vida. E portanto, a partir daí, por ter feito tanta diferença na minha vida, ter seguido este caminho a nível pessoal, acabei por naturalmente tornar-me astróloga, porque entretanto as pessoas começaram, amigos e conhecidos, e devias de fazer, e isto acabou por ganhar dimensões que eu depois acabei por pensar, bem, se calhar é mesmo isto que eu tenho que fazer. Portanto, eu acabo por recomendar também um caminho que eu já percorri. E é É na nesse primeira pessoa, não é? A tua Sim, mensagem é na primeira pessoa. sim, basicamente é E isso. eu também quero partilhar com vocês que se vocês quiserem ouvir mais da Maria Luís e aconselho vocês fazerem, ir até o Instagram da Maria Luís, Romã Amor, agora vamos ver o Instagram da Maria Luís, vocês passem por lá, a Maria Luís volta e meia faz lives, faz partilhas, deixa posts, então sigam o conteúdo dela, mandem-lhe mensagem, digam que viram aqui o vídeo do Descobre Astrologia Sim, e sugiram, olha, gostaria que vocês falassem, ou que a Maria Luís falasse, não é, de Lua, de outro ponto, de Júpiter, Saturno, às vezes, de outro ponto interessante sobre esta temática, porque eu acho
que vai ser muito interessante também perceber estas outras temáticas, estas outras dinâmicas do ponto de vista astrológico. E Maria Luísa, eu gostaria que tu, não sei se ainda mais algum evento que tu estejas a preparar, que tu gostarias de deixar aqui para quem possa se interessar. Tu vais fazer alguma coisa em breve? Olha, agradeço-te a oportunidade, para além de estar aqui a falar contigo e a deixar aqui um pouco esta minha visão, a forma de trabalhar e até um pouco deste meu testemunho pessoal. Agradeço-te a oportunidade para divulgar, vou lançar, ainda não tenho datas específicas, mas depois sigam na página e acompanhem, perguntem. Ainda este ano vou lançar 2 workshops online. O primeiro workshop, um dos workshops será das bases da astrologia, portanto, para quem não conhece nada da astrologia e que quer perceber um pouco o que é que nós falamos para aqui, quando estamos a falar de Sol, de Lua, de Marte, de quadraturas, no fundo, entender aqui um pouco do básico da astrologia, não é para se formarem em astrologia, é apenas para entenderem a linguagem do astrologuês e para se inteirarem mais do vosso próprio mapa natal. E depois o outro será, então, esse sim, para quem já tem conhecimentos da astrologia e até para colegas, não é, que queiram até ter insights relativamente a esta visão sistémica, será então a astrologia segundo a visão sistémica e, portanto, que abordará este tipo de conteúdo no sentido de trazer aos colegas que trabalham com outras áreas da astrologia poder-lhes trazer aqui estes insights sistémicos para eles acrescentarem informação às suas leituras e às análises dos mapas que vão fazendo. Então, para todas estas informações, sigam lá o Instagram da Maria Luís, Romã Amor. Mandem-lhe mensagem, subscrevam o canal, o Instagram, subscrevam, deixem lá uma mensagem para Maria Luís. E quero-te realmente agradecer pela tua partilha, Maria Luís. Acho que foi maravilhosa. Trouxeste uma perspectiva da astrologia que ainda não tínhamos tido aqui no canal. E espero contar contigo para outros vídeos, para outros temas, porque eu acho que o público, as pessoas vão adorar também ter-te aqui noutro contexto, noutros assuntos sobre esta área da astrologia. E eu agradeço o teu convite e mais uma vez dou-te os parabéns por esta iniciativa que acaba por nos unir aqui a todos também dentro de um assunto que nos é amado, não é? Mas que cada um de nós tem esta perspectiva diferente e acho que só temos a ganhar entre nós, astrólogos, em partilhar as nossas diferentes perspectivas e quem nos ouve também, porque acaba por poder ter estas visões diferentes de uma mesma arte, que é a astrologia que nos rege e os astros que nos regem. Exatamente. E para ti, que ficaste connosco até ao fim, convido-te a subscrever o canal. Então, vis o vídeo um pouco, vai haver um botão preto que diz subscrever. Clica lá, deixa uma mensagem, envia a alguém que achas que este conhecimento possa beneficiar. Envia para o teu amigo, partilha, junta-te a esta família dos Descobre Astrologia. Tenha um excelente dia e continua a descobrir a astrologia.